Enquanto eu me organizo aqui, irmãos, Filemão nos versículos 5, 6 e 7. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus no versículo 5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Amém? Pode assentar-se, por favor. Meus amados irmãos, nós estamos, numa jornada de meditações bíblicas, nessa pequena carta, pequena no seu tamanho, mas grande e profunda nas suas verdades, e em que nós começamos a meditar sobre esse conteúdo. Na primeira ocasião, na primeira oportunidade, nós demos uma visão panorâmica da carta e recebemos o direcionamento do Senhor para meditar sobre as relações aqui envolvidas, tipificando o Evangelho na nossa vida, tipificando ali o plano de Deus ou o agir de Deus na redenção do homem. Então, vimos ali como cada personagem estava ali sendo representado, como cada personagem, o que ele significava, Deus, Jesus, o homem. Prosseguindo nessa reflexão, prosseguindo nessa meditação, nós começamos a meditar nas passagens bíblicas em si, nos versículos e nas seções dos versículos, começando pela saudação de Paulo, onde Paulo se identifica ali como prisioneiro, onde Paulo não faz questão de identificar-se como apóstolo, e nessa ocasião nós refletimos sobre como Paulo se identificava com a humilhação de Cristo, como Paulo se identificava com o Cristo humilhado, Nesse sentido, ficou como lição para nossas vidas que o discípulo de Jesus, aquele que vive o Evangelho, ele precisa estar identificado nesse aspecto com Jesus, em todos os aspectos da vida de Jesus, mas sobretudo no quesito humilhação. Prosseguindo na meditação dessa carta, meditamos sobre, ainda dentro da saudação de Paulo, no versículo 3 e 4, onde Paulo enfatiza a graça e a paz. Nessa ocasião, nós meditamos sobre a importância, como Paulo fazia menção da graça, como Paulo fazia menção da graça e da paz, lembrando que o Evangelho só se tornou real nas nossas vidas mediante a graça do Senhor, um amor, um agir que nós não merecíamos, nós não fizemos nada para ter acesso a esse bem, vamos dizer assim, o maior bem que um homem pode ter, a sua salvação. E hoje, prosseguindo, irmãos, nós vamos meditar numa importante verdade que diz respeito da vida de quem tem o Evangelho na prática, de quem vive o Evangelho no seu dia a dia, que é o que nós estamos meditando nessa carta. O Evangelho espalhado, o Evangelho no dia a dia, o Evangelho nas relações cotidianas, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo aqui, nesse versículo, ele faz menção de algo muito visível na vida de Filemão, de algo muito expressivo na vida de Filemão, que são dois elementos, o amor e a fé. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Lembrando que
aqui ele começa no versículo 3 dizendo que ele orava, né? Dizendo que ele ora, faz muitas menções nas suas orações, né? Faz menções do irmão Filemão. E aqui no versículo 5, ele nas orações que ele faz, ele cita essa questão do amor e da fé para com o Senhor Jesus. Lembrando, irmãos, que esses dois elementos, amor e fé, não o contrário, não estou fazendo nenhuma referência a algo pernicioso que acontece na nossa sociedade, um tal de um aplicativo que existe aí, diabólico. Mas não tem nada a ver com isso. O amor e a fé são realidades daquele que vive o Evangelho no seu dia a dia. O amor e a fé. O amor, irmãos, a gente meditando de tudo que a gente vem percorrendo até aqui, a manifestação do Evangelho, a manifestação da graça de Deus, tudo isso ocorreu, tudo isso se manifestou, não porque Deus tinha obrigação de fazer isso, não porque Deus se achou obrigado a fazer isso, mas isso aconteceu, a manifestação, o agir de Deus no resgate do homem se deu por amor. Lembremos de João 3,16, texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, ele vai evidenciar de que o Evangelho está sendo vivido nessa comunidade. O amor, ele vai evidenciar, ele vai tornar notório de que o Evangelho está sendo praticado, de que o Evangelho foi compreendido. O amor, ele vai tornar a prática do amor, na verdade, ele vai ser a pregação mais convincente que uma pessoa pode proferir. Não tem discurso, não tem palavras floreadas, não tem palavras discursos bem fundamentados, bem organizados, tudo direitinho ali, certinho, mas o maior e melhor discurso, o maior e a melhor pregação é o amor na prática, é a prática do amor. Ele é mais convincente. Contra esse argumento não tem nenhuma refutação. É impossível dizer que alguém não pertence a Cristo quando ela pratica o amor. Quando ela pratica o principal mandamento que Cristo deixou, amar a Deus e ao próximo. Agora, vale lembrar, irmãos, veja aqui que ele cita o amor e a fé. Por que o amor e a fé têm que estar juntos? Porque o amor sem a fé ele vai se tornar apenas filantropia. O amor sem um relacionamento com Deus vai ser uma obra social. Por isso ele cita o amor e a fé. Interessante que Paulo, ao endereçar essa carta a Filemão, lá ainda voltando um pouquinho na saudação, ali no preâmbulo, ele cita a família de Filemão. Então ele está endereçando uma carta num ambiente familiar. Essa carta aqui, ela é uma carta intimista, fala de intimidade. Ele está citando ali uma situação do dia a dia, um escravo que fugiu e foi recuperado, foi encontrado, aí ele intercede por esse escravo e escreve citando a esposa de Filemão, o seu filho. Isso deixa muito claro aqui, né, a igreja que está em sua casa, que na casa de Filemão abrigava uma igreja, se reunia uma igreja na casa de Filemão. Então, esse é o ambiente propício para se vivenciar o amor, o ambiente familiar, o ambiente de uma congregação.
é impossível. Ou, ainda que aconteça que haja um ambiente familiar e também num ambiente de igreja, de congregação, que não haja a prática do amor. Se existe um dado ambiente familiar, um convívio onde o amor não está presente, essa família está destruída. Essa família está aniquilada. Não existe família, pode existir pessoas juntas, num ambiente de igreja, num ambiente congregacional, num ambiente onde os irmãos, onde o corpo de Cristo se reúne, onde não há a prática do amor, isso não é igreja, não é corpo de Cristo. Pode até ser organização social, organização religiosa, uma organização filantrópica. Por isso que ele cita essa importante questão, o amor e a fé. E, portanto, ele direciona essa carta a esse homem, ele cita a sua família, um ambiente familiar, um ambiente onde o amor ele espraie nas suas relações com naturalidade, um ambiente onde as relações são, de fato, impregnadas pelo Evangelho. O amor flui naturalmente, irmão, na vida do discípulo de Cristo, quando há uma exata, correta compreensão do Evangelho. Vou repetir, o amor ele flui naturalmente na vida de um discípulo, quando ele compreende o Evangelho com exatidão. Se não há uma compreensão do Evangelho, por isso que nós estamos meditando nessa carta e estamos dando esse título, estamos reforçando essa ideia de que é o Evangelho na prática, o Evangelho no dia a dia. Se nós não compreendermos adequadamente o Evangelho, daí a recorrência, daí a insistência, da gente estar sempre voltando a esses tópicos. Inclusive, na reflexão passada, a gente citou algumas passagens do nosso material que a gente trabalha, que a gente costuma meditar acerca do discipulado. Hoje também nós vamos trazer alguns tópicos desse material que nós vimos aqui há alguns meses, e a juventude também está sendo tratada esse assunto, porque se nós não compreendermos o Evangelho, deixamos de ser, irmãos, a nossa prática deixa de ser uma prática de discípulos de Jesus. Não tem amor, é uma fé mal compreendida. Por isso a importância da gente ter muito claramente o Evangelho bem compreendido na nossa vida, no nosso dia a dia. Fé e amor são dois pilares da vida cristã. Fé e amor são dois pilares da vida cristã, que se todos os discípulos de Jesus precisam estar desenvolvendo esses dois fundamentos, fé e amor. Interessante que o amor, quando ele fala aqui, ouvindo do teu amor, vale lembrar, irmãos, como nós já meditamos aqui na série de discipulado, que o amor, ele é a condição para sermos discípulos de Jesus. Qual é a condição para ser discípulo de Jesus? Qual seria essa condição? Vamos ver? Abra comigo, por favor, em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Nós já vimos essas verdades, nós já meditamos sobre essas verdades, mas vale muito a pena a gente trazer novamente. Qual é a condição para seguirmos a Cristo? A condição para seguirmos a Cristo é amar ao Senhor. Era amar ao Senhor.
Para que sejamos discípulos de Jesus de fato, de verdade, nós devemos amar ao Senhor. Agora, como que deve ser esse amor? Primeiro, diz lá, Lucas 14, 33, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira, vamos dizer assim, né? Primeira condição, né? É amar ao Senhor mais do que este mundo. Isso eu estou trazendo de volta para os irmãos, algo que os irmãos já viram, que nós já meditamos. Qual é a condição para sermos discípulos de Jesus? Amar mais do que a este mundo. Outro fato importante, amar mais ao Senhor do que a qualquer pessoa. Nós já vimos isso também. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14, do 26 ao 27. Em Mateus 10, do 37 ao 38, também vai falar sobre isso. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Além de amar o Senhor mais do que este mundo, além de amar o Senhor mais do que a qualquer pessoa, uma outra condição é amar mais ao Senhor do que a si próprio, do que a nós mesmos. Mateus 16, 24 e 25 diz o seguinte, Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Portanto, quando Paulo exalta o amor de Filemão, ele está chamando a atenção de que para sermos discípulos de Jesus, que para evidenciarmos que o Evangelho faz parte da nossa vida e que nós estamos vivenciando o Evangelho na nossa vida, é esse amor que precisa estar sendo praticado. Amar ao Senhor mais do que o mundo, amar ao Senhor mais do que a qualquer pessoa, amar ao Senhor mais do que a nós mesmos. E esse amor, ele tem duas manifestações: amar a Deus e amar ao próximo. Isso está muito evidente aqui ainda no versículo 5. Ainda no versículo 5, lá no finalzinho do versículo 5. Vou ler de novo o versículo 5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. O amor a Deus, o amor ao próximo. Interessante que ele diz todos os santos. Não é seletivo. Não é um amor seletivo. Pelo contrário, é um amor abrangente e restrito. Isso está refletido em João 3,16. E Deus amou o mundo. Portanto, que é muito comum a gente nos relacionarmos com as pessoas que nós temos mais afinidade. É muito comum nós nos relacionarmos com quem nós temos maior identificação. É muito comum a gente ter um relacionamento de mais intimidade com pessoas que nós temos mais afinidade. Mas em se tratando de amar o próximo, está aqui. E o amor que tens
para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Nosso amor ele deve ser abrangente, devemos amar irrestritamente, devemos amar a todos, inclusive aqueles que nos aborrecem, inclusive aqueles que nos perseguem, inclusive aqueles que não fazem parte do nosso rol de amizade, inclusive aqueles que a gente não sabe sequer o nome. Precisamos amar a todos, irmãos. Isso evidencia que o Evangelho está sendo vivido na nossa prática diária. Isso evidencia que a nossa vida está impregnada, que a nossa vida está exalando o Evangelho. Então ele ressalta o amor e a fé. Como nós falamos, o amor sem a fé ela vai se tornar apenas filantropia. A fé, irmãos, como nós já meditamos aqui, ela vai muito além de uma crença. A fé, quando Paulo fala de fé aqui do irmão Filemão, ele traz à memória essa ideia bíblica de fé, essa ideia bíblica da fé que Filemão expressava, né? Uma fé que ele se comprometia, uma fé que exibia confiança no Senhor Jesus, uma fé que demonstrava que ele de fato confiava e estava comprometido com os ensinamentos de Cristo. A prova de que ele estava comprometido com esses ensinamentos é que ele amava todos os santos, é que ele fazia o bem, é que ele, no seu dia a dia, exalava o Evangelho. Ele não, pelo que a gente percebe aqui mais ou menos, além de ele pregar, o seu dia a dia falava por ele, a sua prática falava por ele. É essa fé que Paulo está evocando, não uma crença, uma mera crença, mas a fé bíblica, em que compreende comprometimento com os ensinamentos de Jesus e confiança no Senhor Jesus. No versículo 6, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte: a comunicação da fé deve ser acompanhada de amor. Veja, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Comunicar a fé sem amor, na verdade, ela vai contradizer tudo que está sendo falado verbalmente. Como nós falamos no início, o discurso mais convincente, o discurso mais eloquente é a prática, não são as palavras. Portanto, quando ele fala para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. A comunicação sem a fé, a comunicação da fé sem amor, ela vai causar um desastre, vai causar danos ao Evangelho, à igreja, a toda a comunidade cristã. Veja comigo em João 13, 34 ao 35, o que Jesus vai falar a respeito da prática do amor, da comunicação da fé em amor, com amor, através do amor. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Muito importante esse finalzinho do 35. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E era isso que Paulo estava trazendo à memória, ressaltando aqui na sua comunicação com Filemão, ressaltando essa evidência de que ele vivia o Evangelho, de que ele era um discípulo de Cristo, que a comunicação da fé dele era eficaz, e era eficaz por causa da prática do amor.
era eficaz porque ele pregava e vivia em amor, com amor. Amém? Porque temos, no 7 diz o seguinte: porque temos grande gozo e consolação do teu amor. Olha ele aqui citando mais uma vez o amor que era conhecido, que era notório na vida desse irmão, na vida dessa família, na vida dessa congregação que se reunia na casa dele. Temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó meu irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. O amor, a prática amorosa de Filemão fazia com que ele cuidasse dos irmãos, fazia com que ele, na sua prática diária, nos seus relacionamentos, ele trazia alívio para os irmãos que estavam em sofrimento, para os irmãos que estavam em angústia. Havia consolação, havia aconselhamento, havia acompanhamento. Assim deve ser, irmãos, a prática de uma congregação que vive o Evangelho em amor. Assim deve ser a prática de um discípulo que prega, que fala da sua fé, mas em amor. Tem que haver, as entranhas dos santos foram recriadas, eles foram aliviados, eles foram consolados. Eram pessoas que estavam passando por sofrimentos e no convívio ali com o Filemão, eles recebiam consolação, eram edificados. Que assim deve ser a nossa prática, irmãos. Assim deve ser a nossa vida. O Evangelho na vida diária, ele traz isso. Será que a minha e a sua companhia traz isso para aqueles que estão ao nosso redor? Ou a gente atribula mais as pessoas do que alivia? Às vezes acontece isso, infelizmente. Às vezes a presença de um cristão no ambiente, ele traz mais tribulação, traz mais angústia do que alívio, do que regozijo, do que consolação. Se nós vivenciarmos o Evangelho, o que vai sair dos nossos lábios? Palavra de Deus. O que vai sair dos nossos lábios? Conselhos do Senhor. O que vai sair dos nossos lábios? Palavra de paz. Lembra que nós falamos de graça e paz? Nós servimos ao príncipe da paz. Não podemos chegar e causar guerra no ambiente. Então, Filemão lhe trazia isso, alívio para os irmãos, as entranhas, os sentimentos íntimos das pessoas, dos irmãos, daqueles que estavam em contato com eles, não era uma mera alegriazinha, uma mera alegria passageira, mas era a alegria do fundo da sua alma. Eles eram edificados através da vida desse irmão. Então, amados irmãos, o Evangelho na prática, no nosso dia a dia, ele deve estar evidenciando que amamos ao Senhor Jesus, acima de tudo, acima do mundo, mais do que amamos o mundo, mais do que amamos qualquer coisa, que pessoas, que bens. Amar a Jesus acima de tudo, acima de tudo. Isso fala de autonegação. Isso fala de prioridades também. No domingo a gente estava ali meditando também com a juventude acerca do tema de justificação. Num dado momento, o Espírito Santo nos deu um direcionamento para falarmos de prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Se nós amamos a Jesus mais do que tudo, Ele vai ser a nossa prioridade. Ele vai ser a nossa prioridade. Jesus e seus ensinamentos. Se nós priorizarmos Jesus e os seus ensinamentos, nós vamos priorizar a palavra de Deus na nossa vida. Não vamos relegá-la a segundo plano. Amém? Portanto, é isso que nós devemos exalar no nosso dia a dia, nas nossas relações. Amor a Deus, amor ao próximo e fé.
Uma fé que não é uma mera crença, que os irmãos bem já sabem. E que a prática dessa fé vai levar o amor, vai levar a consolação, a recreação no sentido de apenas passar momento de diversão, a recreação de fato trazer alegria, de fato trazer consolação aos irmãos que estão passando por angústia, por sofrimento, por desespero. Essa deve ser a vida de um discípulo. Amor e fé. Amém? Aqui eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero convidar você a orar comigo. Mais uma vez. Foi uma palavra bem curta, mas foi até aqui que o Senhor me permitiu meditar com os irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade mais uma vez. Quero te agradecer, Senhor, pela meditação que podemos ter aqui, ó Pai. O Senhor vem estar ministrando, ó Pai, em nossos corações aquilo que eu não consegui comunicar. O Senhor vem estar ministrando em nossos corações, ó Pai, aquilo que não foi claro, em nome de Jesus, ó Pai. Acho que na nossa prática, ó Deus, cotidiana, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a amar o Senhor mais do que tudo, mais do que qualquer pessoa, mais do que a nós mesmos. Esse Espírito Santo, nós pedimos que fortaleça a nossa fé, ó Pai, que tenhamos uma compreensão bíblica, ó Pai, da fé, em nome de Jesus, ó Pai. Que na nossa vida cristã, o amor e a fé, ó Pai amado, sejam os pilares das nossas relações, ó Pai. Em nome de Jesus. Se nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. E amém.